Vamos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. A gente pretende fazer 2 blocos, com 3 perguntas. A gente solicita que as perguntas sejam feitas de forma breve, para que todos possam participar. Para que a gente possa ter mais pessoas participando desse momento. Passamos a... Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer, achei a palestra fenomenais, as 3 palestras. Vou focar um pouquinho no que disseram os novos deputados, que eu me senti muito representado pela fala dos dois, no seguinte sentido, que de um lado você tem uma carência, uma insuficiência da democracia representativa no Brasil, e de outro lado você tem uma insuficiência de ideias, um debate de ideias, né, na volta política. E eu acho que, de muita forma, a gente tem vários movimentos sociais que sempre ajudaram a gente a trazer uma outra forma de se representar politicamente no cenário brasileiro. A minha pergunta já até pegando um pouquinho do que o Daniel Coelho trouxe aqui na última fala, é que, principalmente eu como liberal, sempre me senti uma falta de representatividade. E nos últimos anos, bem sentido nos movimentos sociais, novos movimentos sociais surgiram, tanto liberais quanto de esquerda, diria, que estão ajudando um pouco nessa representação. Então a gente tem o MBL, a gente tem o Livres que se juntou ao PSL, a gente tem uma série de outros movimentos que estão fazendo essa diferença do lado liberal e acredito também do lado da esquerda, que estão ajudando a melhorar a representatividade. Eu queria saber o que os novos deputados e o Timóteo também pensam a respeito dessa nova face que surgiu talvez mais um pouco nessa década de 2010. O que vocês acham isso contribuindo tanto para a questão da eficiência da democracia representativa quanto para o aumento desse debate de ideias no Senado político brasileiro? Olá, meu nome é Júlia. Eu gostei muito das falas de todos, aliás, dos 2 deputados e do Tchê. Uma pergunta para o Tchê é sobre os partidos com o lado religioso, as novas ideologias religiosas. Como é que você vê isso? Porque para mim isso é uma força dentro da política brasileira, cada vez mais crescente, seria como uma ideologia. E 2 das perguntas que saíram do que o Volon falou, primeiro a questão da inclusão social, que para mim fica toda uma parte da sociedade de fora. Ela é importante, mas tem muita gente que fica de fora disso. E a questão do crowdfunding também, eu vejo a questão do crowdfunding como podendo ser uma porta aberta para outras coisas entrarem lá. Pode ter gente de outros países, grupos. É uma coisa que não tem muita transparência no momento. Eu diria isso. Eu gostaria de principalmente falar que eu gostei muito da fala do Daniel, principalmente para pôr essa visão da falta de um contraponto que eu não vejo da direita na política brasileira. Que é sempre uma disputa, mas não tem um lado ideológico, não tem uma visão, um contraponto verídico ali. Eu não vejo isso muitas vezes na política brasileira. Era isso. Eu sou Alexandre Rodrigues, eu sou estudante da Universidade de Edimburgo. Eu queria perguntar primeiro para o deputado Volon. Ele falou muito ali da questão de como a política é mal vista, né, e acaba não atraindo as pessoas, melhores pessoas, digamos. Eu queria te perguntar, talvez, de onde você acha que vem exatamente essa ideia? E tentando antecipar um pouco essa resposta, eu queria saber qual a sua avaliação de como a imprensa retrata a política. A gente vê que uma das principais críticas do sistema político brasileiro é o fisiologismo, e os escândalos de corrupção também ocupam muito espaço na imprensa. Então, quer dizer, tem muita notícia sobre negociações de cargos e sobre corrupção. Sobra espaço para os deputados que estão interessados em discutir políticas públicas, discutir projetos de lei, como é o caso do Marco Civil, por exemplo. Como que se sente um deputado que tem uma agenda como essa, que não é a agenda de se defender da corrupção ou
negociar cargos. E eu também queria perguntar para o deputado Daniel, da sua experiência, né, a partir do PSDB, qual que é a dificuldade da oposição de fazer política, de fazer oposição política no parlamento, né? Por que o embate de ideias acaba ficando apenas para as eleições? E a gente não vê uma atuação mais forte da oposição na fiscalização de políticas públicas? Se a gente considerar o governo Dilma, por exemplo, uma série de políticas equivocadas foram tomadas e a gente não vê exatamente o que a oposição apresentaria de alternativa ou mesmo a denúncia, né, dos equívocos dessas políticas. Então, eu queria talvez você pudesse explicar qual a dificuldade que a oposição tem de fazer política no Congresso. Obrigado. Vamos começar então pela perspectiva liberal. Foi uma pergunta direcionada aos três. Um breve comentário. Quer que a gente comece? Tá bem. Eu não sei se eu entendi, quer dizer, eu queria pegar um aspecto da pergunta do Daniel, né, sobre os novos movimentos sociais, os movimentos sociais e a formulação de ideias. Eu acho que o que está faltando no Brasil, evidentemente que eu acho que a participação política é sempre necessária e é sempre uma boa notícia, né, sobretudo se ela for uma participação política engajada e não episódica, né, quer dizer, que não se dê apenas em determinados momentos críticos, mas que as pessoas de alguma maneira acompanhem mais de perto. Alguém falou aqui que as pessoas não se lembram em quem votaram, né? E é fato, as pesquisas mostram isso. Esses dias eu conversando com uma pessoa, ela me disse, eu tenho o hábito de, atrás do meu comprovante de voto, anotar em quem eu votei naquela eleição. Eu achei uma ideia tão boa e tão simples, né? Ela pega aquele recibo da votação e atrás escreve vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, e depois ela tem todo o histórico dos votos dela ali, né? Mas, enfim, é só parênteses para contar uma experiência, um caso interessante sobre acompanhar em quem você votou. Então, acho que essa participação política ela é interessante, ela é boa, agora ela não deve ser episódica, mas eu acho que o que você pergunta é mais do que essa participação em movimentos sociais. O que eu acho que está faltando no Brasil, acho que é isso disso que você sente falta, é da capacidade de os partidos formularem políticas públicas. Hoje em dia você não tem formulação de política pública, debate de política pública em partido brasileiro. São raríssimos os partidos que usam de fato as fundações que são obrigados a ter para formular política pública, né? Então acho que um dos desafios dos últimos anos foi uma série de políticas públicas que foram formuladas pelo PT fora do governo, que foram implementadas, que foram muito bem sucedidas. Não se sabia depois o próximo passo. Mas não é porque não tem o próximo passo. É porque grande parte das pessoas que estavam no partido, em especial os melhores quadros, foram para o governo. E o partido se ressentiu dessa ausência. E o partido, que era um partido que formulava muito na oposição, no governo foi administrar e não teve a capacidade de repor quadros, de criar novos quadros de formulação das próximas políticas públicas, né? Eu estou convencido assim, de que a ideia da estabilização financeira, né, conquistada com o Plano Real, e o começo da inclusão social, conquistada com Bolsa Família e outras políticas com valorização do salário mínimo, foram passos que numa escada são degraus, o que falta dar aos próximos, né, quer dizer, especialmente educação, pesquisa e inovação. Só que a gente não conseguiu formular isso. Como é que a gente chega nisso? Né, mais cedo aqui, o Gilberto falou, né, a escola era boa, mas não incluía todo mundo. Como é que você faz uma escola que inclui todo mundo ser boa? Isso a gente não conseguiu formular, preparar e discutir. Então acho que é disso que no fundo você sente falta, os movimentos sociais podem ajudar nisso, mas os partidos têm que formular também, tem que ter teóricos, pensadores intelectuais, orgânicos, que dialoguem com os movimentos sociais e traduzam o que sentem na sociedade em propostas concretas que o partido vai defender. Qual é o projeto de Brasil de cada partido? Né? A gente já respondeu tudo, né? Ou não? Essa foi só a primeira pergunta. Eleição. Okay. Acho que aí juntando um pouco essa coisa dos novos movimentos liberais com acho que a senhora falou da ausência do debate ideológico realmente no Brasil. Primeiro, eu acho que não dá para a gente deixar de considerar o fato do Brasil ter
construído no imaginário das pessoas, e isso é facilmente explicável, essa coisa do bem e do mal na direita e na esquerda. Você teve uma ditadura colocada à direita, não por suas práticas, mas pelo seu alinhamento, na época, com o interesse norte-americano, e você tem uma chamada esquerda que, teoricamente, uniria todos aqueles do lado do bem contra a repressão militar. Então, você já prejudica que se consolide uma pulsão ideológica à direita. Ela está prejudicada na essência. O debate de esquerda e direita no Brasil foi vencido pela esquerda. Você polarizou o Brasil durante 6 eleições presidenciais com 2 partidos que nascem na esquerda. O PT, numa esquerda ligada ao movimento sindical, o PSDB, numa esquerda ligada ao movimento acadêmico, mas ambos nascendo na esquerda do combate à ditadura. Quer dizer, os 2 partidos estavam, inclusive, num certo momento, militando juntos. Pouca gente lembra, mas em 1989, todos os líderes do PSDB apoiaram a candidatura de Lula no segundo turno contra Collor. Então, você teve, inclusive, em 94, antes da eleição, você teve conversas que terminaram não gerando frutos, mas conversas e tentativas de fazer uma chapa em 94, uma chapa de unidade entre PT e PSDB, para que você não precisasse ali fazer o entendimento com o PMDB, com o PFL, e criar um ambiente de centro-esquerda mais ideológico, como uma proposta para o país em 94. A luta pelo poder fez com que um partido de esquerda e outro de centro-esquerda polarizassem a discussão. Então, a primeira sensação que a gente tem é que o discurso é muito parecido. Porque quando chega na eleição, quando a população brasileira avalia de que a discussão no Brasil é uma disputa pelo poder, ela termina estando correta, porque a pauta é muito parecida. Você vai olhar o ponto de divergência, ele é muito pequeno entre os programas dos partidos. É evidente que nem sempre o programa partidário ele é colocado em prática. Quando se ganha eleição, nem sempre aquilo continua valendo, mas se você vai para o campo teórico, você não tem esse embate. Esses novos movimentos liberais que nascem hoje, principalmente no mundo acadêmico e na juventude, eu acho que eles podem consolidar para uma nova geração de políticos uma possibilidade de nós termos um debate ideológico melhor para a nossa democracia, quer dizer, uma posição mais clara, que você tem uma alternativa realmente. Olha, aqui tem um caminho que entende que através do Estado a gente pode diminuir as desigualdades sociais, aqui tem um caminho com um campo e com um conceito mais liberal, de que com menos intervenção vai haver uma autorregulamentação e a gente vai retirar as pessoas da pobreza, ou seja, a gente começar a discutir caminhos para chegar ao mesmo objetivo. Nós não podemos partir do pressuposto de que você tem, de um lado, as pessoas que querem o bem dos pobres e do outro, as que querem o mal. Aí é uma visão completamente distorcida da própria política em si. O movimento político, você tem que partir do pressuposto de que em ambos os lados, independente de qual seja a sua simpatia, de que em ambos os lados você tem pessoas preocupadas com o bem comum. E a diferença e a discordância é no caminho para chegar a esse bem comum. Qual é o caminho para a gente atingir esse objetivo? Eu acho que essa pauta liberal que nasceu hoje nas universidades, ela vai contribuir, e muito, porque nós vamos sair da discussão do campo comportamental. Eu também respeito as pessoas que têm a opinião considerada aí conservadora, diferente da minha, mas eu tenho todo o respeito. Mas é evidente que o Brasil caminha, como caminham as grandes democracias, o Brasil caminha para uma maioria, diferente até do que alguns tenham medo, tem uma pergunta aí, depois a gente vai falar dessa questão dos partidos religiosos, mas diferente até desse medo que a gente tem, o Brasil caminha para um ambiente de tolerância, de respeito à diversidade. A grande maioria da população brasileira pensa assim, por mais que um nicho ali de 10, 15, no máximo 20% da população esteja radicalizando do ponto de vista do conservadorismo, a grande maioria ela pensa que nós precisamos respeitar os indivíduos. Então, o debate não pode ser por isso. A gente precisa ter uma discussão no caminho para chegar ao bem-estar social e não simplesmente nessa discussão aí do conservadorismo contra a posição mais progressista. Bem rapidamente sobre a pergunta da Júlia sobre os partidos religiosos. Imagino que você estava se referindo aos partidos neopentecostais no Brasil, principalmente. Eu acho que a gente tem que começar por reconhecer que esses partidos são favorecidos pelo sistema eleitoral, que permite que tendências demográficas não contíguas possam concentrar seus votos para eleger representantes da categoria, seja japoneses no Paraná ou professores de colégio em Espírito Santo. Os pentecostais são exatamente a mesma coisa, podem concentrar. E nós sabemos de vários experimentos com cédulas, e o simples fato de você colocar o nome pastor na cédula vai influir no voto.
Se eu sou o candidato Timothy Power ou sou o candidato Pastor Timothy, isso vai me trazer votos de pessoas que não me conhecem pessoalmente. Então, é uma sinalização. Mas eu acho que se eu pergunta sobre o impacto sobre o sistema partidário, minha resposta vai ser ambígua, porque de um lado eu concordo com o deputado Daniel que os partidos devem ter conteúdo programático, devem oferecer escolhas para a população. Agora, esse pode ser um partido programático, a agenda não é minha, eu não votaria num partido que tivesse uma agenda moralmente conservadora, mas é uma agenda que pode ser defendida democraticamente. Então, desse modo, pode ser encarado como positivo. De outro lado, uma vez criados, esses partidos às vezes perdem o conteúdo e viram abrigos para políticos clientelistas de todos os modos. Então, você cria uma sigla associada com uma igreja e, ao longo do tempo, ele vira uma legenda de aluguel, eu diria. Então, a gente nem consegue lembrar do nome da lista, deve ter meia dúzia de partidos dessa categoria representados no Congresso Nacional. Eu, pessoalmente, preferia que a religião não fosse uma clivagem na política nacional. Por quê? Porque é ruim. E, segundo, porque o Brasil caminha para um mercado religioso mais pluralista. Então, em 1980, 90% da população era católica, 10% era protestante. Hoje é 57 a 25, mais ou menos. 57 a 25, mais ou menos. Então, vira cada vez mais plural. Então, isso pode, com o decorrer do tempo, virar uma clivagem de polarização. Agora, Molon, a gente poderia abordar, então, só a questão da Júlia sobre crowdfunding e sobre o Alexandre, uma pergunta sobre o fisiologismo e o marco civil. Depois a gente passa aqui. Mas eu vou pedir licença e responder uma outra que ela fez sobre a inclusão social, que é uma coisa que eu queria dizer que não deu tempo, eu vou aproveitar a sua pergunta, tá? Então, rapidamente, sobre crowdfunding. Tem esse risco? É só uma questão de regulamentar, quer dizer, estabelecer regras que o crowdfunding que atenda às exigências da justiça eleitoral. Acho que não pode ser um problema isso. Né? Quer dizer, a gente não pode ter a postura de que o jeito de doar é esse aqui, então ou se doa desse jeito, ou não faça o esforço de encontrar outras formas de permitir doações que permitam atingir os mesmos fins de transparência, de publicidade, de controle, de fiscalização, mas abrindo mão de uma tecnologia que hoje cresce. Né? A gente tem que facilitar as pessoas físicas a doarem, porque o sistema agora é esse. Se é de doação de pessoa física, quais são as facilidades que eu posso criar para que as pessoas físicas doem, com um mínimo de controle, transparência, que a justiça eleitoral vem exigir. Né? Mas acho que tem que facilitar. Antigamente, você tinha que levar um recibo na casa da pessoa, né? A pessoa tinha que assinar o recibo, o candidato tinha que assinar o recibo, a pessoa assinar o recibo. Ultimamente melhorou, você pode receber doação por cartão de crédito, mas ainda assim é difícil. Né? Então, eu acho que a gente tem que ser inovador nessa coisa. Eu defendo o crowdfunding adaptando as regras de transparência exigidas lá pelo TSE. O Alexandre perguntou sobre espaço na imprensa, muito pouco para esse tipo de debate, mais programático, né? Mais propositivo. Isso é uma coisa que se cobra dos políticos, mas não se dá espaço para isso. Né? Tem muito mais espaço realmente para denúncia, para corrupção, para crítica. Né? E acho que também, se a gente quer melhorar o nível do debate político, a imprensa vai ter que colaborar nesse sentido. Né? Então, acho que a sua pergunta, e você que é jornalista, ótimo jornalista, sabe disso, pode fazer muita coisa nesse sentido. Por fim, inclusão social que você perguntou, Júlia. Quer dizer, a democracia e o futuro da política, eu penso, como um meio para a gente construir uma sociedade melhor. Né? E assim também o Estado. Né? Essa história do tamanho do Estado, no fundo, para mim, o Estado não é fim, o Estado é meio. Qual é o fim? É construir uma sociedade onde as pessoas sejam mais livres e, para isso, mais iguais. E esse é que é o debate central para mim. Quer dizer, eu tenho convicção de que o que o Daniel diz é verdade. Eu não conheço gente que queira mal aos pobres. Né? Até tem, mas eu acho que não é a maioria. Todo mundo quer bem aos pobres. A pergunta que se coloca é: qual é o nível de importância que eu atribuo à questão da igualdade? Isso é uma agenda central? Para mim é uma agenda central. A minha opinião é de que isso é central no Brasil. A gente mostrou um monte de ranking aqui, né? Uma tristeza que naquele mapa o Brasil ainda aparece em laranja, né? Quer dizer, que não é uma cor boa para essa questão de corrupção. Né? Tem amarelo, vermelho, e o Brasil ainda por cima está com laranja ali no mapa. Entre essas tantas
classificações, tem uma que não apareceu aqui hoje ainda, que é o de nível de desigualdade. Entre 187 países pesquisados, o Brasil está entre os 10% mais desiguais. A gente se acostumou com isso, mas isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Então, até para quem defende a liberdade como valor central, e antigamente essa divisão esquerda e direita se fazia em torno disso, né, naquele clássico livro do Norberto Bobbio, a esquerda, em geral, quem está mais preocupado com a igualdade, e a direita quem está mais preocupado com a liberdade. No Brasil, para se ter liberdade, precisa de mais igualdade. É aquela resposta da minha aluna lá no colégio. Você quer ser o quê? Isso não é para mim. Quer dizer, a desigualdade é tamanha que é fácil a Constituição dizer que qualquer um pode escolher a profissão que quiser. Mas na prática isso não existe para grande parte da sociedade. Então essa questão, eu acho que é uma questão que define o nome do jogo. Para mim, gestão econômica eficiente, decência moral, mas centralidade da agenda da igualdade. E aí, não sei se todo mundo está nesse jogo com a gente. Eu acredito que o Daniel está nesse também. Né? Mas eu não sei se está todo mundo nesse. E isso é uma questão importante em política, porque é uma questão de prioridades. Porque ele vai dizer onde você vai botar recurso. O orçamento vai mostrar isso. O tipo de política pública que você vai adotar vai mostrar isso. Né? Então, acho que essa questão é importante para a gente ter clareza para ler o cenário político. Né? E ler as divergências que tem. Né? No meu entendimento pessoal, o tamanho do Estado se adequa a isso. O tamanho do Estado tem função disso, não ao contrário. O tamanho do Estado vem primeiro, se é grande ou pequeno. Vê assim, que sociedade que eu quero e qual é o Estado ideal para eu chegar nessa sociedade. Essa que é a ordem de prioridades na minha cabeça. Tem uma pergunta que foi feita aqui sobre o papel das oposições. Posso até dizer que hoje estou meio perdido, mas de oposição eu entendo. Fui 12 anos parlamentar, sofri oposição, governo federal, estadual e municipal, estadual e federal. Fui vereador 2 vezes oposição, fui deputado estadual, briguei e saí do meu antigo partido, tive 3 mandatos no Partido Verde, para ficar na oposição, porque não aceitei do governo, e fui oposição até esse início. Eu acho que sua pergunta sobre esse papel propositivo da oposição tem a ver com a pergunta que você fez para o Molon. Da maneira também como, não como a imprensa divulga, porque eu não quero de forma alguma interferir no que a imprensa vai escrever. A gente não pode querer, a gente não pode nem ter tendência a querer pautar a imprensa. Ela tem que escrever exatamente o que ela achar que deve. O problema é que a sociedade tem interesse pela desgraça, não é somente na política, é a morte, é o assassinato, é o caso de corrupção, é um que chegou ali, botou o dedo na cara do outro, chamou de ladrão, aí, primeira página. Você faz uma proposta alternativa a uma política pública, quando muito, tem uma coluna que coloca ali, o jornalista coloca por compromisso com a sociedade, mas sabe que vai ter pouca gente interessada em ler aquela proposta alternativa a uma política pública. Já o xingamento, o confronto, ele ganha nas páginas dos jornais. A gente tem parlamentares muito sérios dentro da Câmara, mas que não são imediatos. E tem gente sem nenhum compromisso público, mas que sabe fazer o teatro. Eu não vou aqui citar nome, até por uma questão ética, não vou citar nome de pessoas que não podem estar aqui para se defender. Mas tem parlamentares mais à direita e à esquerda, que eu já vi entrar dentro de comissão na Câmara, o cara não participa do debate, o Molon vai lembrar já de alguns. O cara não participa do debate, ele entra com uma pessoa filmando ele vai ali, faz uma intervenção, xinga todo mundo e vai embora. Não participa da discussão. No outro dia, não dá no outro dia. Em 10 minutos isso está bombado na rede social, está todo mundo espalhando. A imprensa não pode deixar de publicar, porque já tomou um vulto. Quer dizer, se a população está comentando, como é que o jornal não vai comentar? Mas é um teatro. O cara não participou da formulação da discussão, ele não participa da audiência pública. Agora, a gente está cada vez mais imediatista. Então, é verdade o sentimento de que, de uma forma geral, as oposições não conseguem ser propositivas. Eu acho que esse não é um cenário somente presente, e eu tenho uma experiência recente dos 3 níveis de poder, municipal, estadual e federal. Isso é presente em qualquer casa legislativa do país. Essa ausência de proposta, de conteúdo realmente propositivo na oposição, mas é também porque há uma grande dificuldade de divulgar. Então, você tinha, até então, hoje acho que o número é parecido, 100 deputados de oposição, tanto ao governo atual como ao governo anterior. Mudaram os parlamentares dos partidos, mas o tamanho é parecido. Pode ficar certo que desses 100, você vai ter aí uns 30 que estão formulando, que vão estar apresentando propostas, ideias, mas até esses 30 que estão formulando vão ter o espaço no jornal no dia que entrarem num conflito, numa briga. Então, faz parte. O que eu quero lhe dizer é que faz parte, mas que tem muita gente formulando.
tem gente que está pensando, talvez seja um espaço adequado para divulgar, e aí um papel de novo relevante das redes sociais. A gente pode nas redes sociais divulgar uma coisa mais propositiva, já que eu não quero pautar a imprensa, mas eu tenho o meu veículo de comunicação onde eu posso colocar aquilo que eu desejo, e mesmo assim ainda tem um sentimento. Se eu fizer uma postagem na minha rede social, no Facebook, de um confronto, eu tenho um nível de engajamento, de curtida, de compartilhamento. Se eu coloco uma ideia, um projeto de lei, uma pauta, o nível de engajamento é bem baixinho, porque as pessoas ainda não estão interessadas, não acreditam, acham que não vai conseguir colocar em prática, que é muito difícil. Então volta aí para uma necessidade de, como nação, a gente ter um crescimento na nossa cultura política e a gente começar a perceber um pouco mais isso individualmente, né, para poder corrigir essa lacuna aí que você vê com muita clareza. A gente vai passar para mais uma pergunta na internet. A gente tem uma pergunta que foi feita, a gente está transmitindo ao vivo e a gente tem uma pergunta que foi feita pela internet. Olá, boa tarde, pessoal. Eu estou recebendo algumas perguntas aqui na internet e tem uma específica para o Daniel, do Thiago Patrick, de Itu, São Paulo. Ele pergunta: Daniel, você diz sobre pertencimento. Seria isso que está faltando para a esquerda, dado o número de adeptos em suas manifestações? Vou querer, ele está querendo polemizar aqui no ambiente, eu não estou querendo, a gente está aqui no clima de paz. Mas eu acho que esse pertencimento, ele falta à esquerda, à direita, ele falta de uma forma geral à sociedade brasileira. Nós tivemos manifestações pró-impeachment imensas no nosso país, espontâneas, mas não havia pertencimento ali, havia pertencimento do país. As pessoas disseram: esse país é meu, eu tenho o direito de opinar e decidir. Mas ali não havia unidade do que aquelas pessoas queriam. Então, só para dar um contraponto, inclusive, a ele, fazendo aqui como também, se você for olhar nos defensores do PT, a mobilização ela ganhou um corpo mais espontâneo e maior depois do impeachment do que antes, porque também não tinha o pertencimento do governo Dilma. Então, o cara defender aquilo ali ele também não queria. Agora, atacar o de Temer fica mais fácil, quer dizer, não há pertencimento nem na esquerda nem na direita hoje no Brasil. As pessoas não se sentem parte. Há uma dificuldade nesse sentido, em ambos os campos. A gente tem que avançar, e quando eu falo desse avanço do pertencimento, o ideal é que nós avançássemos isso no nosso quadro partidário, que as pessoas da esquerda e da direita se sentissem parte. Mas como é que elas vão se sentir parte se não tem agenda? E quando tem agenda, a agenda não é cumprida. O candidato diz na eleição e depois não pode fazer. É um pouco do que o professor Timothy mostrou aqui. A agenda é uma coisa, aí ele ganha e ele vai transitando de agenda para o que podemos chamar de realidade. Então, os candidatos não têm coragem de chegar na eleição e dizerem tudo aquilo que tem que ser feito. Então, como é que você vai ter pertencimento? Quando não tem, você não tem agenda, quando tem, ela é falsa, ela é projetada pelo marketing, ela é elaborada para convencer o eleitor. Então, esse ponto aí, eu quero concordar com o internauta, que não há na esquerda, mas também não há na direita, nem no centro do Brasil, de uma forma geral, com raríssimas exceções e respeitando pessoas que têm um engajamento e compreendem muito bem a importância da gente fazer parte de um processo político e de uma posição ideológica. Então, a gente já encaminhando para a finalização do painel. Acho que todos nós podemos